Conectando. Conexão Segura, o podcast da E7 Brasil que é a sua ligação direta com o mundo da segurança cibernética. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do Conexão Segura, o podcast da E7 sobre segurança digital, privacidade e tecnologia. Eu sou o Guilherme Arruda e eu estou aqui com o Francisco Camurça. É isso mesmo, Guilherme, e no episódio de hoje a gente vai conversar sobre um assunto que vem despertando muita curiosidade e ao mesmo tempo preocupação: o uso das inteligências artificiais como o ChatGPT. Essas ferramentas se tornaram parte do nosso cotidiano. Elas ajudam a revisar os conteúdos, fazer pesquisas, planejar viagens e inúmeras coisas mais. Porém, ao mesmo tempo, muita gente ainda não sabe que não se deve perguntar para um IA. E isso pode gerar sérios riscos à segurança e à privacidade. E a ideia aqui é entender como tirar o máximo de proveito dessas tecnologias, mas sem colocar os seus dados em risco. Para mais informações sobre o episódio de hoje, acesse o nosso site e7.com.br. Para saber mais sobre cibersegurança, acesse nosso blog welivesecurity.com.br. Conexão Segura, o podcast da E7 Brasil que é a sua ligação direta com o mundo da segurança cibernética. Conversar com inteligência artificial pode parecer algo quase humano. Ela entende o contexto, responde rápido e até adapta o tom da conversa. Mas é importante lembrar que, por mais avançado que ela seja, uma IA não tem consciência e nem sentimentos, e também nem opiniões próprias. E esse é um ponto interessante que a gente vai destacar aqui, nesse episódio. O ChatGPT, por exemplo, funciona com base em alguns modelos de linguagem treinados em grandes volumes de texto. Ele identifica padrões e prevê qual palavra vem depois da outra. Então, quando parece que a inteligência artificial está pensando, a gente acaba vendo aquele ícone, Na verdade, ela está apenas processando as probabilidades. E essa confusão é comum. Segundo o levantamento da Forbes, entre as perguntas mais feitas por brasileiros ao ChatGPT estão: como investir meu dinheiro de forma segura e dicas para melhorar minha saúde mental. Isso reflete que muita gente ainda atribui a IA a um papel que ela não tem, o de consultor pessoal ou um especialista em temas sensíveis. E esse tipo de busca está sendo cada vez mais frequente, mostra que muitas pessoas ainda acabam vendo a inteligência artificial como uma espécie de conselheiro pessoal, até mesmo como médicos, em alguns casos. O problema é que, por mais convincente que pareça, ela não tem responsabilidade sobre o que responde. Isso pode levar a decisões baseadas em informações inválidas. E aí que começam os riscos, porque existem perguntas que podem gerar respostas incorretas, imprecisas ou até mesmo bastante perigosas, Saber o que não perguntar não é só uma questão de etiqueta digital. É uma forma de usar essa ferramenta de forma eficaz e até mesmo responsável. Então, para exemplificar, a gente vai falar alguns casos aqui. Como o que aconteceu nos últimos meses. O TikTok ele foi tomado por uma nova tendência. Os brasileiros estão usando a inteligência artificial para entender melhor o próprio bolso. Em vários vídeos, os usuários mostram como pedem ao ChatGPT para organizar as finanças, identificar gastos repetitivos e até criar metas com base nas faturas do cartão de crédito. A ideia parece, na prática, muito boa. Pode até ajudar quem não tem acesso à consultoria financeira. Mas será que é tão simples assim confiar na inteligência artificial para lidar com o dinheiro? As respostas da IA dependem totalmente da forma como as perguntas são feitas. E quem não tem o conhecimento técnico pode acabar tomando decisões com base em informações imprecisas. Além disso, muitos dos recursos que aparecem nesses vídeos, como análise de gastos, já estão disponíveis nos aplicativos bancários. E no fim, a IA pode até te ajudar, mas o mais importante é continuar tendo o senso crítico e a interpretação humana sobre o que fazer com seus dados. E os riscos, eles não param por aí. Existem outras questões. Recentemente a gente tem visto várias notícias relacionadas a isso. Nos Estados Unidos, por exemplo, pais relataram ao Congresso que o filho de 16 anos morreu por suicídio após meses de conversas com um chatbot, que teria, naquele caso, reforçado a ideia do suicídio. Além disso, a inteligência artificial acabou sugerindo um rascunho de carta de despedida, sem falar que não houve qualquer orientação para a busca de uma ajuda profissional, e nesse caso aí a família acabou movendo o processo contra a empresa responsável pelo chatbot. Ao mesmo tempo, a Organização Mundial da Saúde alerta que para vieses e desinformação no uso de inteligência artificial, principalmente na área da saúde, reforçando a necessidade de avaliação de risco, governança e transparência. E lembrando que essas ferramentas não substituem profissionais, especialmente em aconselhamento e decisões clínicas. Agora vamos reforçar alguns dos erros mais comuns vistos.
Por exemplo, compartilhar informações confidenciais ou sensíveis com a IA. Isso inclui dados pessoais, bancários, senhas, números de documentos, endereços e até informações sobre a sua rotina. Exatamente, Guilherme. E muita gente ainda acredita que conversar com a IA é o mesmo que mandar mensagens para alguém em um chat privado. Mas a verdade é que essas conversas ficam armazenadas e podem ser usadas para treinar os modelos. A menos que você, acabe alterando essa configuração ou use um chat temporário. Exato. E se um cybercriminoso tiver acesso à sua conta, todo esse histórico pode ser explorado. Uma pesquisa do IB Group mostrou que contas de usuários no ChatGPT já estão sendo vendidas em fóruns da Dark Web, o que revela um interesse crescente dos cybercriminosos em obter acesso a informações compartilhadas nas conversas. E como a gente destacou, o chat com o IA realmente não é algo privado. As conversas podem ser armazenadas, analisadas para aprimorar modelos de aprendizagem, acessadas por equipes ou terceiros sob políticas de uso. E até mesmo podem ser expostas aí em falhas de configuração, vazamentos ou decisões de produto. E vale lembrar que as ferramentas de IA não são ambientes criptografados de ponta a ponta, como a gente vê em outros aplicativos, Isso significa que se você inserir dados sigilosos, eles podem ser vulneráveis. Por isso, a regra é clara: não compartilhe nenhum tipo de dado que você não publicaria na internet. Ou seja, basta um descuido para que informações sigilosas caiam nas mãos erradas. E quando o vazamento envolve o ambiente corporativo, o impacto pode ser ainda maior. Muitos profissionais usam a IA para redigir aqueles e-mails, revisar textos e até planejar projetos. Isso está sendo muito comum. Mas quando o conteúdo envolve informações da empresa, o risco aumenta muito. Exatamente. Inserir relatórios financeiros, dados de clientes ou estratégias internas em um IA pode gerar um vazamento acidental. Então o modelo não tem como distinguir o que é confidencial e o que é público. E além do risco técnico, há implicações legais. O vazamento de informações corporativas pode violar a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, e comprometer toda a segurança de uma empresa. Por isso, o ideal é que as empresas estabeleçam políticas claras de uso da inteligência artificial e que os colaboradores só utilizem realmente as ferramentas aprovadas internamente, com camadas adicionais de proteção. Um outro ponto delicado é buscar na IA conselhos que exigem especialização profissional, como diagnósticos médicos, orientações jurídicas ou decisões financeiras. E segundo a própria OpenAI, o ChatGPT não deve ser utilizado para esse tipo de aconselhamento. Mesmo assim, essas são algumas das áreas que mais cresce o uso indevido, justamente pela facilidade desse acesso. E essas ferramentas podem explicar conceitos gerais, mas não substituem um profissional capacitado. A IA não tem acesso ao contexto completo, nem consegue avaliar detalhes específicos de uma situação. Por exemplo, pedir que uma IA monte uma carteira de investimentos é um erro. Ela não conhece seu perfil de risco, seu histórico financeiro e nem pode prever oscilações de mercado. E como a gente comentou aqui neste episódio, o mesmo vale para a questão da saúde, Pedir diagnóstico a uma inteligência artificial é como pesquisar sintomas no Google. Você pode acabar acreditando em algo completamente errado e se assustar à toa. O mesmo vale para decisões pessoais. A inteligência artificial pode oferecer uma resposta convincente, mas não compreende emoções, nem consequências humanas que envolvem sentimentos e até mesmo decisões pessoais, do tipo: o que você faria no meu lugar? Ou você acha que estou tomando a decisão certa? Muita gente faz esse tipo de pergunta. Então a inteligência artificial pode parecer empática, mas ela não sente nada. Todas as respostas são baseadas em padrões linguísticos, sem qualquer componente emocional. E quando o assunto é emocional, o melhor caminho ainda é conversar com alguém de verdade. Um mentor, um terapeuta ou mesmo um amigo podem oferecer empatia, interpretação e apoio real, algo que a IA não é capaz de fazer. Então, no fim, tudo se resume ao uso consciente da inteligência artificial. Ela é uma ferramenta poderosa, mas precisa ser usada com responsabilidade. Evitar perguntas sensíveis, não confiar cegamente nas respostas e proteger suas informações pessoais são grandes passos fundamentais para usar a tecnologia de forma segura. E vale relembrar que as ferramentas como o ChatGPT já oferecem recursos de privacidade, como a exclusão de histórico e modo anônimo, mas é o usuário que precisa ativá-los. Então, além de atenção, é importante conhecer as configurações de segurança de cada plataforma. E algo muito importante, a inteligência artificial ela pode complementar o conhecimento humano em diversas áreas, mas não substitui o pensamento crítico e nem mesmo o bom senso. E quando o assunto é cibersegurança, no nosso caso aqui, a regra é simples. Quanto mais informação você tiver,
mais preparado estará para usar essas ferramentas sem colocar em risco as suas informações. Se você gostou desse episódio, compartilhe com quem também usa IA no dia a dia e pode se beneficiar dessas dicas. E não se esqueça de seguir a i7 Brasil nas redes sociais que estão na descrição deste episódio. Até o próximo Conexão Segura. Tchau, tchau!